pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos retomar o estudo de probabilidade e de estatística. Para isso vamos considerar algumas questões do livro didático de vocês. Vamos começar com a questão 5 da página 256. Essa questão diz assim: 2.000 pessoas foram entrevistadas sobre o controle externo na programação da televisão. O resultado obtido foi 75% foram favoráveis, 10% não responderam e 15% discordaram. Indique o gráfico que representa o resultado dessa pesquisa. Observe que 75% foram favoráveis. Se nós apresentarmos 75% na forma de fração, 75% na verdade é o mesmo que 75%. Simplificando essa fração 75%, nós podemos dividir o numerador e o denominador por 25. E obtemos 75 por 25, achamos 3. 100 por 25, 4. Obtemos 4. Então, o gráfico correto terá a região correspondente a 75%, ou seja, terá a região pintada referente a 75% ou 3/4 do todo. Qual desses gráficos tem uma região correspondente àqueles que não foram favoráveis, ou seja, 75% ou 3/4 do todo? Veja o seguinte: dividimos aqui o círculo, ou todo, o 100%, em 4 partes. Cada uma dessas partes, já que foram divididas por 4, é um quarto. E o que é 3/4? Essa região pintada de azul é 1/4, mais 1/4, mais 1/4, 3/4, ou 75%. Assim, o gráfico correto será o item D. Nele encontramos uma região pintada, coincidiu aqui esse azul também, mas independente da cor, o importante é que nós encontramos aqui a área de uma região pintada de azul, nesse caso, e correspondente a 3/4 da área total do círculo, ou seja, correspondente a 75%. Essa área aqui de azul, a região dela corresponde a 3/4 do total, ou seja, 75%. E o restante então será 25%, dividido da seguinte forma: 15% entre os que discordam e 10% entre os que não responderam. Fácil, né? Nós podemos ainda aproveitar essa mesma questão. Podemos trabalhar duas situações, uma de porcentagem e outra de probabilidade. Podemos fazer a seguinte pergunta: com base nos dados da pesquisa, quantas pessoas são contrárias
são contrárias ao controle externo de programação da televisão. Então, vimos aqui que tivemos 2.000 pessoas que foram entrevistadas e dessas 15% discordam. Então, devemos calcular de 2.000. Ou seja, vezes 2.000. Podemos cancelar aqui 2 zeros aqui no denominador, 2 zeros de 2.000, sobra 20, então 15 vezes 20, 300. Então, 15 vezes 20, 300. Daí temos então 300 pessoas. Agora, outra pergunta. Escolhida uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade dela discordar do controle externo da programação de televisão? Então, temos 2.000 pessoas ao todo, escolhendo uma pessoa ao acaso, dentre essas, qual a probabilidade, qual a chance dessa pessoa escolhida discordar do controle externo da programação de televisão? Quantas pessoas discordam desse controle externo? 300 pessoas. Daí, relembrando a definição de probabilidade, temos o seguinte. A definição de probabilidade é, conforme vemos aqui, o número de possibilidades favoráveis dividido pelo número total de possibilidades. Ou a razão, né, entre o número de casos que a gente quer, possibilidades favoráveis, e o número total de possibilidades. Então, escolhi uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade dela discordar do controle externo? Temos quantas pessoas que discordam do controle externo? 300. E o número total de pessoas? Temos 2.000 pessoas. Portanto, 300 dividido por 2.000. Podemos cancelar 2 zeros aqui. Ficará então 3 sobre 20, que equivale a 0,15 em número decimal. Em porcentagem, então, aqui multiplicando por 100, dividido por 100, 15 por 100, ou 15%. Foram aqui os 15% que, conforme resultou na pesquisa, né, 15% discordavam do controle externo da programação de televisão. E com isso nós relembramos a definição de probabilidade. É o número de possibilidades favoráveis dividido pelo número total de possibilidades. A próxima questão, a questão 6. Uma escola de artes marciais consultou todos os alunos que têm entre 7 e 16 anos para
colher informações de satisfação com as aulas e com as instalações físicas da escola. Essa pesquisa é censitária ou amostral? Justifique sua resposta. Observe que ela consultou todos os alunos que têm entre 7 e 16 anos. Então, se ela conseguiu consultar todos os alunos, essa não é uma pesquisa amostral, é uma pesquisa censitária. Assim, essa é uma pesquisa censitária, pois todos os alunos entre 7 e 16 anos foram consultados. Essa, então, é a resposta. A próxima questão, a questão 7, agora na página 257. Em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. Assim, por exemplo, a região oeste apresentou 237 casos confirmados, a região centro 262, a região norte já tem um número menor de casos, foram 158, a região sul 159, a região noroeste da cidade 160 casos e assim por diante. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados: 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados, e 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. Assim, quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? Então, devemos calcular inicialmente a média dos casos confirmados entre essas regiões aqui estudadas. Vamos chamar a média aqui de x bar. E vamos calcular então a média dos casos confirmados por região aqui estudada ou catalogada dessa cidade. Então temos 237 ou quero dizer a média entre os casos das regiões dessa cidade. Temos aqui 237 mais 262 mais 158 mais 159 mais 160 mais 278 mais 300 mais 300 mais 278. Agora vamos dividir essa soma desses 8 valores aqui por 8.
Somando esses 8 valores, temos o seguinte. Então, somando esses 8 valores, temos 1.832. Quando dividimos esse valor por 8, obtemos então a média, que é 229. Ou seja, a média de casos por região é de 229 casos. Em média, há 229 casos confirmados de dengue por região. Mas, analisando aqui a estratégia da prefeitura, nas regiões onde há um número de casos confirmados maior que a média, ela colocará 10 funcionários. Então, na região oeste, 10 funcionários, pois tem um número maior que a média, 237 casos. Na região centro também, ela colocará 10 funcionários. Na região norte, tem um número de casos menor que a média, tem 158 casos. Então aqui, ela colocará apenas 7 funcionários. O mesmo na região sul e na região noroeste. A região leste tem um número maior. A região centro-oeste também tem 300 casos, tem um número maior que a média. E também a região sul, centro-sul, tem um número maior que a média. Então aqui também serão colocados 10 funcionários. Somando aqui temos o seguinte. 5 vezes 10, 50, e 3 vezes 7, 21. 50 mais 21, 71. Portanto, a opção correta é a opção D, 71 funcionários. 71 funcionários. Podemos aproveitar essa questão para analisar também uma questão relacionada de probabilidade. É a seguinte: escolhida uma pessoa ao acaso dentre as pessoas com caso confirmado de dengue, qual a probabilidade dela ser da região centro da cidade? Relembrando então a definição de probabilidade, temos o seguinte. Lembrando que probabilidade é o número de possibilidades favoráveis dividido pelo número total de possibilidades. Então, se dentre todas essas pessoas aqui de casos confirmados for escolhida uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade dela ser da região centro da cidade? Perguntamos então, qual o número total de pessoas da região centro da cidade e o número total de pessoas dessa cidade que tiveram casos confirmados. Conforme vemos aqui, o número total de pessoas da região centro que tiveram dengue, casos confirmados, foram de 262 pessoas. E o número total de possibilidades, conforme vimos, foram de 1.832 pessoas, todos os casos confirmados. Então, o número total de possibilidades é 1.832. Ao ser escolhida uma pessoa, qualquer uma dessas 1.832 pessoas poderá ser escolhida.
Mas qual a chance de ser escolhido alguém do centro? Então, temos aqui essa razão. 262, que são as pessoas, os casos confirmados do centro, dividido pelo número total de possibilidades. Fazendo então essa divisão, obtemos um valor aqui, vamos colocar de forma aproximada, e um valor aqui com algumas casas decimais, então esse aqui é aproximadamente 0,143, que dá, transformando aqui em porcentagem, que dá aproximadamente 14,3%. Deslocamos aqui a vírgula duas casas, depois da divisão, duas casas para a direita. Colocamos o símbolo de porcentagem. É como se tivéssemos multiplicado por 100 e dividido por 100. Então, escolhida uma pessoa ao acaso dentre as pessoas com caso confirmado de dengue, qual a probabilidade dela ser da região centro da cidade? Aproximadamente 14,3%. É isso, pessoal. Assim, revisamos um pouco de estatística e um pouco de probabilidade. Espero que tenham gostado desta videoaula. Desejo a todos boa sorte, bons estudos.